Vamos então começar o tema 5, as reuniões mediúnicas sérias, natureza e características, né? Nós vamos ver aqui que o Allan Kardec coloca a importância do conhecimento, né, e do respeito ao mundo espiritual, e do respeito que o mundo espiritual também dá às reuniões sérias, aos estudos, aos experimentos, à busca do conhecimento. Aí nós vamos ver aqui um trecho do Livro dos Médiuns, o item 324. Para obter bons resultados, né, nas reuniões, para obter bons resultados, devem funcionar como um todo coletivo e serem realizadas sob condições especiais de controle. Nós já falamos sobre isso aqui. A reunião precisa ter uma sinergia, todos têm que ter mais ou menos o mesmo conhecimento, todos têm que estar ali trabalhando pela reforma íntima, pelo seu desenvolvimento, tem que estar todo mundo numa sinergia, num entrosamento e principalmente comprometimento. Comprometimento com o estudo, comprometimento com a reforma íntima, comprometimento com o trabalho, para que o trabalho se desenvolva e tenha um bom desempenho e atraia espíritos superiores, porque os espíritos superiores só vão deixar de fazer o que eles têm para fazer, para ajudar aqueles que se esforçam, aqueles que realmente querem aprender, aqueles que realmente querem se modificar, senão eles têm mais o que fazer. Então, para poder realmente atrair, nós precisamos desse comprometimento para que haja uma completude, né? Que o trabalho sempre se realize na hora correta, com o mesmo número de participantes, todo mundo com o mesmo esforço, todo mundo estudando, todo mundo com a mesma intenção de aprender, crescer e melhorar. A natureza e as características dessas reuniões estão necessariamente relacionadas ao nível de conhecimento e ao caráter moral dos seus integrantes. É o que nós estávamos falando, estudo e desenvolvimento, né? Como Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, se conhece o espírita pelo seu esforço em dominar as suas más tendências. Então, é pelo nosso esforço que seremos reconhecidos para podermos ter ajuda. Podem então ser classificadas, as reuniões podem ser classificadas em frívolas, experimentais e instrutivas. Então, natureza e características das reuniões mediúnicas. As reuniões frívolas se compõem de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações e que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. Estes as apreciam, né? Os espíritos levianos apreciam essas reuniões bastante e a elas não faltam, por aí gozarem de inteira liberdade para se exibirem. São nessas reuniões que se perguntam banalidades de toda sorte. Este aqui é o item 325 do Livro dos Médiuns. E vamos lembrar que o Kardec aqui está comentando acerca das mesas girantes, que era uma febre na Europa, nos Estados Unidos, mas era divertimento. As pessoas faziam isso em reuniões públicas, em casas de shows, nas reuniões realizadas durante festas, saraus, jantares, nas casas, para divertimento, só para rirem, para perguntar bobagem. Então, nós vamos ver que as reuniões sérias começam a hora que eles começam, principalmente o Kardec, um cientista, um pedagogo reconhecido, com prêmios recebidos, né, o Hippolyte Léon Denis Arrivai, prêmios recebidos na França. Então ele começa os estudos e outros cientistas, outros pensadores da época, da academia, da França e de outros lugares. Nós vamos ver o Conan Doyle na Inglaterra, nós vamos ver o William Crookes, né, também da Inglaterra, nós vamos ver o Victor Hugo da França. Então nós vamos ter várias pessoas que fazem parte do grupo intelectual da época, buscando estudar, buscando aprender e obter conhecimento, principalmente pelas reuniões experimentais, né, onde eles vão buscando entender como as coisas acontecem, como as coisas funcionam. Então nós vimos aqui as frívolas são esses que estão buscando brincadeiras,
os espíritos que estão ali também são zombeteiros, brincalhões, são frívolos, né? Não se trata de uma reunião mediúnica espírita propriamente dita, e os espíritos superiores não comparecem a essas reuniões. As reuniões experimentais, à época de Kardec, serviam mais particularmente à produção de manifestações físicas e foram realizadas por eminentes estudiosos e por autoridades do mundo científico, é o que eu estava falando. É o que eles mais estudavam, é o que eles mais trabalhavam nas reuniões experimentais, inclusive para poder descobrir. Nós vamos ver o Kardec comentando que eles fizeram uma reunião, faziam as reuniões às vezes com muita gente e não conseguia ter efeito físico. Aí fazia uma outra com pouca gente, mas vamos dizer assim, o João, naquela que tinha muita gente, o João não veio. Naquela que tinha pouquinha gente, o João veio. Aí teve reunião, manifestação física. Então aí ele bota um outro grupo, não acontece nada. Ele chama o João, tem manifestação física. Então ele percebe que existem determinados médiuns com determinado tipo de mediunidade, que é esta mediunidade que faz com que a manifestação física acontece. Hoje nós sabemos que, né, o próprio Kardec vai colocar o nome médiuns de efeitos físicos, mas hoje nós sabemos que é o ectoplasma que esses médiuns produzem em excesso, né? O ectoplasma é produzido na mitocôndria da célula e ele, querendo ou não, sabendo ou não que ele é médium, dando permissão ou não, ele está ali produzindo o ectoplasma e o plano espiritual recolhe esse ectoplasma e realiza os efeitos físicos com o ectoplasma que é produzido por esse médium de efeitos físicos. Então, a curiosidade é um dos fatores que motivam a participação nessas reuniões. E ainda que ocorram bons fenômenos mediúnicos, esses bons fenômenos mediúnicos, nem sempre são suficientes para convencer os presentes e torná-los espíritas. O codificador, né, que é o Kardec, acrescenta os comentários que se seguem. E nós vamos ver aqui, que é um comentário que está no Livro dos Médiuns, no item 326. Apesar disso, as experiências dessa ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, já que foram elas, nessas experiências, que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível e, para muita gente, constituem poderoso meio de convicção. Sustentamos, porém, que só por si elas são incapazes, essas experiências, né, são incapazes de iniciar uma pessoa na ciência espírita, do mesmo modo que a simples inspeção de um engenhoso mecanismo não torna conhecida a mecânica de quem não conheça suas leis. Quer dizer, só a inspeção, ali está visualizando, olhando um aparelho mecânico, não faz com que ninguém aprenda ou conheça as leis da mecânica. Ela só está ali vendo um aparelho e ela acha interessante como ele funciona, que é o que acontece até hoje em relação ao espiritismo, né? E é o que acontecia com as reuniões, mesmo as reuniões que eram realizadas na sociedade espírita, tinha muitos ali que estavam mais por curiosidade do que por vontade de estudar, de aprender. Hoje isso a gente vê as pessoas indo porque estão com dor, porque estão em luto, porque estão desesperadas, vão buscar ajuda. No momento que melhora, a grande maioria não aparece mais. Contudo, se fossem dirigidas com método e prudência, dariam resultados muito melhores. Nos dias atuais, tais reuniões persistem, sendo que estudiosos espíritas e não espíritas procuram conhecer peculiaridades da faculdade mediúnica e do médium, assim como da realidade extrafísica. Metapsíquicos e parapsicólogos, assim como acadêmicos da área médica e da física, desenvolvem estudos em reuniões experimentais. Espíritos esclarecidos encontram-se presentes, auxiliando os experimentadores encarnados quando percebem a seriedade com que são conduzidos os trabalhos. Então, são aqueles que estão reunidos para buscar conhecimento científico, para buscar esclarecimento para escrever um livro, por exemplo, né? Ou buscar esclarecimento para o grupo que está estudando
aprofundadamente o Evangelho, ou estudando aprofundadamente a doutrina, e pedem ajuda em reuniões experimentais ao plano espiritual para que possam receber esclarecimentos. As reuniões instrutivas, como o nome indica, oferecem esclarecimento e são assistidas por espíritos de ordem elevada. Para tanto, aqueles que realmente desejam instruir-se precisam colocar-se em condições de atrair aquilo que eu estava falando no começo do nosso estudo, atrair a presença e o amparo de espíritos superiores, demonstrando sinceridade de propósitos, desejo de estudar os fenômenos e vontade de compreender as consequências morais do intercâmbio mediúnico. Nesse sentido, Kardec destaca que, abre aspas, esta aqui é o item 327 do Livro dos Médiuns, reunião só é verdadeiramente séria quando se ocupa de coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Quando o que se está pretendendo ali na reunião é verdadeiramente útil. É um estudo, é um trabalho, ou no caso da desobsessão, é um pronto-socorro. É uma ajuda aos nossos irmãos desencarnados. Aí nós vamos ver aqui um trecho do item 328 do Livro dos Médiuns. A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral que os espíritos dão, mas também o estudo dos fatos. Abrange a teoria de todos os fenômenos, a pesquisa das causas e, como consequência, a comprovação do que é e do que não é possível. Em suma, a observação de tudo o que possa contribuir para o avanço da ciência. As reuniões instrutivas são as indicadas para serem realizadas nas casas espíritas, ainda que, a despeito da boa vontade dos seus integrantes e da seriedade na condução da atividade mediúnica, muitas reuniões nem sempre são consideradas instrutivas propriamente ditas. São sérias, não resta dúvida, mas nem tudo que é sério é instrutivo. A razão para tal ocorrência está relacionada à insuficiência de estudos doutrinários que fornecem melhor compreensão relativa à prática mediúnica espírita e à ação dos espíritos no plano físico. Então, o que ele está colocando aqui, nem toda reunião séria é instrutiva. Por que ela não é instrutiva? Porque o grupo que está ali, embora sério, embora querendo fazer um bom trabalho, não estuda, não se desenvolve, leram os livros, né? Estudaram o Livro dos Médiuns, leram os livros, o Pentateuco, né? Os 5 livros do Kardec, pararam. Não estudam mais, não leem mais. Então, aquilo fica estacionado. É séria, mas não instrui e não atrai espíritos superiores. Vão ficar com espíritos ali em sintonia, que também não têm muita vontade de estudar, que também não têm muita vontade de evoluir, fica aquele arroz com feijão. E nós vamos ver também em casos, por exemplo, nas sessões onde há instrução, nas sessões de desobsessão, nós vamos ver que as sessões, como o André Luiz coloca no livro Desobsessão, como o Emmanuel coloca no livro Seara dos Médiuns, como o Filomeno de Miranda também coloca, elas devem ter no máximo 12 pessoas, em torno desse número, sendo que 4 médiuns ostensivos e 8 médiuns de sustentação. Que esse é o número bom, é o número ideal. Um dos médiuns de sustentação, porque todos somos médiuns, é o dialogador, e aí um dialogador atende aqueles 4 médiuns ostensivos e todo mundo está escutando o que está acontecendo, está escutando a instrução que é dada para o espírito, está escutando o que o espírito coloca. Então, o que acontece? Aquela passa a ser uma reunião instrutiva também, porque todos que estão ali estão aprendendo com as lições que são passadas através do dialogador, estão aprendendo com as coisas que os espíritos colocam do plano espiritual. Então, ela é instrutiva. Mas, às vezes, a casa, por não ter condições de ter várias reuniões, não ter condições de abrigar todo mundo, então ela faz reuniões com muitos médiuns,
né, muitos sustentadores, mas muitos médiuns e um dialogador não dá conta. Então precisa ter 2, às vezes até 3 dialogadores, e aí ela deixa de ser instrutiva. Por quê? Embora ela esteja realizando o trabalho útil dela, ela seja séria, porque ela está ali atendendo, sendo um pronto-socorro para os irmãos que precisam, o grupo que está ali não consegue escutar as instruções, não consegue escutar o que os espíritos estão colocando, porque são vários médiuns dando passividade ao mesmo tempo, são vários dialogadores falando ao mesmo tempo, e aí não dá para aqueles que estão ali ouvirem e se instruírem. Então, temos vários tipos de reuniões sérias e que não são instrutivas, que é isso que o Kardec está colocando. Agora nós vamos ver aqui a classificação das comunicações dos espíritos. Perdão. A natureza e as características das reuniões mediúnicas estão intrinsecamente vinculadas aos tipos de comunicações que os espíritos transmitem pela via mediúnica, os quais podem ser classificados em 4 categorias, né? O tipo de espíritos que se comunicam pode ser classificados em 4 categorias básicas: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então, comunicações grosseiras são as que se trazem por expressões que ferem o decoro. Só podem provir de espíritos de baixa condição, ainda cobertos de todas as impurezas da matéria, e nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros, né? Homens encarnados viciosos e grosseiros. De acordo com o caráter dos espíritos que a transmitem, serão triviais, né? Ignóbeis, de caráter vil, né? De baixo calão, de baixa condição, obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas e mesmo ímpias. Ímpias é perversa e sem religião ou contra, né, todo e qualquer tipo de religião. Isso aqui está no Livro dos Médiuns, no item 134. Aí nós vamos, como nós já estudamos e nós já vimos aqui, é uma questão de sintonia, né? Então, aí o médium, mesmo médium inconsciente, aquele médium que não tem o hábito de falar palavrão, por mais que o espírito que esteja ali, por mais que a mediunidade dele seja inconsciente, aquele espírito não vai conseguir com aquele médium fale alguma coisa de baixo calão, porque o médium não vai permitir que seja falado, ele não vai falar. Agora, aqueles que têm o hábito de usarem palavras chulas, o espírito, por sintonia, vai estar ali com ele, vai usar esses termos, essas palavras. Então nós estamos ali numa reunião com espíritos menos esclarecidos, às vezes até instigantes, né? E numa reunião, como ele coloca aqui, de comunicações grosseiras, né? Não difere muito de uma conversa de bar de homens grosseiros, não vai fazer muita diferença. Os médiuns obsidiados transmitem comunicações grosseiras ou frívolas, né, que não trazem nada, não trazem nada de bom, não trazem nenhuma explicação, não acrescentam nada. Dominados por certos espíritos, são induzidos a produzirem as mais vexatórias mais vexatórias e variadas situações, provocadoras de grande sofrimento e de grande desinformação. Principalmente a gente vê hoje nas redes sociais, no YouTube, casas espíritas, médiuns que estão ali atrás de fama, atrás de serem conhecidos, ou principalmente de ganharem dinheiro, porque no YouTube essas casas e esses médiuns são monetarizados, esses canais, então eles estão ali realmente para criar pânico, criar medo, e o medo alimenta os nossos irmãozinhos instigantes. Então os nossos irmãozinhos instigantes estão instruindo, estão ali trabalhando junto com esses médiuns e estão se alimentando do medo que causam naqueles que estão assistindo. Cria um círculo vicioso, é o que infelizmente a gente mais vê hoje, principalmente na internet. Aí nós vamos ver aqui comunicações
frívolas, né? Que são as que não acrescentam nada, que são as de bobagem, de brincadeira dos irmãozinhos, que são normalmente zombeteiros, brincalhões, e como o Kardec coloca aqui, são muito mais maliciosos do que propriamente maus. Então, comunicações frívolas emanam de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não ligam a menor importância ao que dizem. Como nada contém de indecoroso, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, porque encontram prazer nas conversações fúteis. Esses espíritos levianos pululam ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Como a verdade é o que menos os preocupa, sentem malicioso prazer em mistificar os que têm a fraqueza e mesmo a presunção de acreditar nas suas palavras. Isto aqui é o item 135 do Livro dos Médiuns. E como eu estava colocando, é o que a gente mais vê, são esses espíritos mistificadores através de médiuns fascinados ou médiuns mistificadores também. Por incrível que pareça, as comunicações frívolas são mais comuns do que se supõe, mesmo nas casas espíritas. Os espíritos comunicantes que integram essa categoria são ardilosos, maliciosos e irresponsáveis, em diferentes gradações, e por serem assim, não medem as consequências de seus atos, criam confusões, desentendimentos e discórdias entre os participantes, simplesmente movidos pelo divertimento ou pela zombaria. E aí nós vamos ver esses espíritos se divertirem muito pelas confusões e as discórdias que eles criam, pela também frivolidade, pelos melindres daqueles que participam nas reuniões e nos trabalhos. Então nós temos que ter um comprometimento com o plano espiritual e temos que olhar para dentro para ver os nossos defeitos e olhar quando é a nossa vaidade, o nosso orgulho que está ali nos melindrando. E isto é o que mais atrapalha todo e qualquer grupo que começa em todo e qualquer centro. Às vezes eles conseguem, os zombeteiros conseguem o que os espíritos mais trevosos, mais instigantes não conseguem. Acabar com uma reunião, acabar com uma casa espírita. Porque eles criam tanta maledicência, tanta fofoca, tanta confusão, que quando vê, tá todo mundo indo embora, a casa tá fechando, ou então ficam só aqueles que estão sob o comando dos espíritos zombeteiros, né? Maledicentes, ou até dos instigantes, que aí passam a tomar conta. O estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar as suas ações. O grupo estudando, a leitura, por isso que todo trabalho mediúnico, seja ele de qualquer forma for experimental, instrutivo ou de desobsessão, meia hora do estudo, meia hora do trabalho é para o estudo, é para uma elevação, é para um aproveitamento nosso e dos irmãos que estão ali para escutarem a palavra do mestre, para escutarem, por exemplo, um estudo de um livro do Emmanuel, né, do grupo que ele tem, Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Seara. Me fugiu agora. Não, mas me fugiu agora. Mas o livro, são 7 livros que o Emmanuel tem só estudando o Evangelho. Então se coloca esses livros para estudo antes das sessões, porque ali a gente lê um trecho da palavra de Jesus, um trecho do Evangelho, e o Emmanuel explica o texto. Mas é importante que a gente use os livros do Emmanuel,
porque o Emmanuel escolheu qual era a tradução bíblica que seria utilizado, o Emmanuel daria as suas explicações. Infelizmente, nós vamos ver a Federação Espírita publicando livros com outras traduções que não foram aquelas escolhidas pelo Emmanuel, com colocações diferentes daquela que o Emmanuel deu, então adulterando os livros do Emmanuel. Então a gente tem que buscar os originais destes livros e estudar dentro daquilo que o Emmanuel nos deixou. A gente não deve e não pode aceitar nenhum tipo de adulteração em qualquer obra que seja na obra espírita, seja na obra acadêmica, seja na obra erudita, seja em romance, seja no que for, porque faz parte dos 10 mandamentos que Moisés trouxe. Não cometerás adultério. Adultério, as pessoas pensam sempre no relacionamento de um homem e uma mulher, mas adulterar uma obra é adultério. Adulterar um trabalho, uma pesquisa, qualquer coisa que seja o trabalho de um outro grupo, de uma outra pessoa, que se mexa, que se coloca, e não se coloque ali o que foi, né? Porque nesses livros que a FEB lançou, se fosse colocado Emmanuel, a tradução que o Emmanuel escolheu é esta, a tradução que nós escolhemos foi esta, o que o Emmanuel colocou foi isso, e o que nós estamos colocando é isso, deixar bem separado, ótimo, serve para um estudo. Mas no momento que se coloca como aquilo é a obra do Emmanuel, está adulterando, porque não foi a tradução que ele escolheu e ali não está, porque como a tradução é diferente, é obrigado a mudar as colocações que o Emmanuel faz. Então não se aceite, não se pode aceitar nenhum tipo de adulteração. Então, o estudo e a boa conduta moral são recursos essenciais para neutralizar as ações desses espíritos zombeteiros, desses espíritos mistificadores. Os médiuns iniciantes e os menos vigilantes são seus alvos prediletos, principalmente os menos vigilantes. Por isso que Jesus coloca o vigiar e orar. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nós temos que buscar o autoconhecimento, que sem o autoconhecimento não adianta vigiar, porque eu posso até sentir que alguma coisa não é boa, mas eu não vou saber se aquilo é meu ou não é. Por quê? Porque eu não me conheço. Então é importante o autoconhecimento e o vigiar e orar, para que a gente possa manter as nossas energias e as nossas vibrações da melhor forma possível. Então agora as comunicações sérias. Comunicações sérias são dignas de atenção quanto ao assunto e elevadas quanto à forma, né? Então, ao assunto que está sendo estudado, ao assunto que está sendo colocado ali e a forma que a reunião é feita, com cuidados, com preparação dos trabalhadores, preparação do ambiente. Então, a forma, principalmente, primeiro o assunto, né? E depois a forma e o comprometimento de todos que estão ali participando da reunião. Toda comunicação que exclui a frivolidade e grosseria e que tem em vista um fim útil, tem uma utilidade ao motivo do qual a reunião está sendo feita. Então, e que tem em vista um fim útil, mesmo que seja de caráter particular, é uma comunicação séria, o que não significa que esteja sempre isenta de erros. Por quê? Porque o espírito que está ali, ele está na sua graduação, ele está no seu degrau de elevação. Então, se ele for um espírito verdadeiramente com conhecimento, um espírito que tenha já um certo grau de elevação, se ele não souber alguma coisa, ele vai dizer, eu não sei, eu vou buscar a resposta. Como Sócrates, né, como sábio que era, colocava, só sei que nada sei. Agora, se for um pseudo-sábio, for um espírito que está ali ainda, e é o que nós mais temos, porque é um dos nossos maiores problemas encarnados, é também o nosso maior problema desencarnado, o orgulho e a vaidade, está munido de orgulho e vaidade, ele não vai dizer eu não sei, ele vai inventar uma resposta, ou ele vai ir por uma lógica, ou por uma dedução dele e com isso cometer erros. Mesmo os espíritos mais, digamos assim, sérios, com trabalhos muito sérios, são sujeitos a erros.
Nós vamos ver erros cometidos pelo Chico, erros de boa-fé. Basta estudarmos a obra, estudarmos o trabalho dele, vamos ver esses erros sendo cometidos. Erros cometidos pelo Divaldo, também de boa-fé. Erros que são cometidos pela situação que se apresenta no momento. Então, como a logística, o plano espiritual trabalha com curto, médio e longo prazo, então ali no curto e no médio era a coisa que se apresentava, e por algum motivo é óbvio que as coisas se modificam, porque todo mundo está com seu livre-arbítrio. Então ali como no GPS do carro, a gente vai ali recalculando, então o plano espiritual tem que ter sempre o plano A, o plano B, o plano C, por causa do livre-arbítrio. Por algum motivo as coisas se modificaram e nas suas colocações esses médiuns cometeram erros de boa-fé, mas estão todos sujeitos a erros, encarnados e desencarnados. Faz parte do estágio de evolução que nós estamos. Os espíritos que estão menos sujeitos a erros não estão encarnando na Terra. Eles podem até vir como missionários, mas dá para contar nos dedos de uma mão. E muito espaçadamente, né? Nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Eles são sérios, mas eles não têm todo o esclarecimento. Eles estão ainda aprendendo, como nós. Nós estamos aqui no estudo sério, mas nós temos todos os esclarecimentos? Não, nós estamos aprendendo. Estamos todos caminhando. Há muita coisa que eles, esses espíritos, ignoram e sobre as quais podem enganar-se de boa fé, que é o que eu estava comentando ali do Chico, do Divaldo e de outros médiuns sérios. É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam sem cessar que submetamos todas as comunicações ao controle da razão. Isso está no Livro dos Médiuns, no item 136. Então, toda a psicofonia, toda a psicografia, toda a informação trazida do plano espiritual para nós, ela precisa passar pelo crivo da razão. Ela precisa passar pela análise daqueles trabalhadores, daqueles estudiosos da casa que têm mais bagagem, mais conhecimento, alicerces fortes dentro do conhecimento da obra de Kardec para poder fazer uma análise séria, né? Isso é extremamente importante. Essa análise antes que se saia divulgando à torto e à direita uma bobagem. Vamos lembrar o irmão Erasto no Livro dos Médiuns, quando ele coloca que é preferível perder 9 verdades do que aceitar uma única mentira. Porque os irmãozinhos instigantes, eles colocam uma mentira tão bem ajambrada, tão bem ensaiada, junto com 9 verdades, eles colocam 10 coisas, 9 são verdades, são comprovadas. E aí colocam uma mentira ali sutil, bem ensaiada, e aqueles que não são vigilantes ou aqueles que não têm conhecimentos aprofundados podem cair na besteira de aceitar. E é o que o Erasto coloca, é preferível perder os 10. Por quê? Porque a verdade volta, a verdade vem à tona, a verdade é perene. Né? E se livrar da mentira é a coisa mais importante que nós temos a fazer. Então tem 9 verdades e uma mentira, a gente se livra de tudo. E espera porque as verdades vão voltar de uma outra forma. Palavras do irmão Erasto. Muito sábias, por sinal. Como foi assinalado anteriormente, a maioria das reuniões mediúnicas espíritas são sérias, o que não significa que sejam verdadeiramente instrutivas, já falamos sobre isso, como bem ressaltou o codificador, ressaltou Kardec, que também faz distinção entre comunicações sérias verdadeiras e falsas, são sérias, mas são falsas, por desconhecimento, Nem sempre é fácil distinguir uma da outra, a séria verdadeira da séria falsa, mas com bom senso. E vamos lembrar que o Kardec foi chamado do homem do bom senso, por Camille Flammarion. É o bom senso encarnado pelo Camille Flammarion. Então aqui, mas com bom senso, paciência e conhecimento doutrinário espírita, consegue-se obter bons resultados. A principal dificuldade está na capacidade de enganar que alguns espíritos desenvolveram. Utilizam linguagem mais sofisticada,
referências intelectuais de peso, misturando ideias verdadeiras com falsas interpretações, às vezes de forma tão sutil que escapa a observação. É aquilo que eu estava falando e é o alerta que o irmão Erasto dá. É preferível perder 10 instruções onde 9 são verdades e uma é uma meia-verdade. É preferível perder tudo do que cair na esparrela dessa meia-verdade. Ou de uma falsidade muito bem enjambrada, né? Os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam dessa forma. São aqueles que, por orgulho e vaidade, não vão dizer, eu não sei a resposta, eu vou buscar. Não, eles vão colocar alguma coisa da cabeça deles. Isso não difere muito do encarnado para o desencarnado, né? Então, os espíritos denominados pseudo-sábios são os que mais se manifestam desta forma, isto é, mesclando verdades com falsidades, ou interpretações próprias, meramente opinativas, ou seja, a opinião própria, que teria que colocar, olha, na minha opinião, e colocar bem claro, porque a opinião pode mudar amanhã, e é para isso que nós estamos encarnados, para mudarmos os nossos pensamentos, as nossas opiniões dia a dia. Então, isto é, mesclando com falsidades ou interpretações próprias, meramente opinativas, com consagrados ensinamentos universalmente aceitos. A prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode muitas vezes dificultar o discernimento e as comunicações são verdadeiramente sérias ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado manifestante, uma vez que, como a manifestação dos espíritos não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe, a avaliação é prejudicada. Ou se, é o que ele coloca aqui, ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado manifestante. Quer dizer, não dá para se perceber se ocorreu efetivamente esse atendimento, porque tem vários médiuns falando e vários dialogadores falando. Já comentei sobre isso aqui, né? Por isso que é importante a reunião menor, com menos médiuns e um dialogador só, para que ela possa ser mais instrutiva. Como ele coloca aqui, a avaliação acaba sendo prejudicada, né? Mesmo nos grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada. É o que ele coloca, deve ser evitada. Por isso que eu coloquei, às vezes na necessidade, né, da casa, que não tem como dividir o grupo, está ali num grupo muito grande, ela acaba prejudicando esse aprendizado, mas a avaliação que é feita no final, todos os médiuns no final da reunião colocam o que sentiram, o que viram, o que escutaram, e ali repetindo, acabam se instruindo mutuamente e participando de outras reuniões. Então o grupo participa de outras reuniões de estudo, de trabalho, leem livros juntos e juntos. Não precisam ser necessariamente fisicamente juntos, às vezes até virtualmente, como nós estamos fazendo aqui juntos, né? Estudam, trocam ideias, né? Trocam informações e assim conseguem aumentar a instrução do grupo. Então não é que elas não podem ser feitas, elas devem ser evitadas. É isso que o plano espiritual coloca. Por isso que ele diz: a prática da comunicação simultânea nas reuniões mediúnicas pode muitas vezes dificultar o discernimento se as comunicações são verdadeiramente sérias ou instrutivas, ou se ocorreu efetivo atendimento ao espírito necessitado manifestante, uma vez que, como a manifestação dos espíritos não foi percebida ou acompanhada por toda a equipe, a avaliação é prejudicada. Mesmo nos grupos mediúnicos muito ajustados, essa prática deve ser evitada, considerando que qualquer comunicação dos espíritos é destinada a todos os membros da equipe. Comunicações instrutivas são comunicações sérias, que têm como principal objetivo um ensinamento qualquer, dado pelos espíritos sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas, conforme o grau de elevação ou desmaterialização do espírito.
Porque quanto mais elevado o espírito, mais desmaterializado ele é. Quanto mais instigante, trevoso for o espírito, mais denso, mais material, mais próximo dessa nossa matéria ele é. Então, os espíritos mais evoluídos são mais desmaterializados. Os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se. Eles vêm para nos ajudar, eles veem o nosso esforço, então eles largam o trabalho deles, largam as obrigações deles, porque todo mundo trabalha e trabalha muito no plano espiritual. Nós vamos ver Jesus colocando que ele veio para servir e não ser servido, que o Pai trabalha e que ele também trabalha. Então, esses irmãos deixam o seu trabalho para vir nos ajudar quando eles reconhecem a nossa vontade de crescer, de aprender, o nosso verdadeiro esforço. Não é o esforço da boca para fora, é o verdadeiro esforço para crescer e para evoluir, para estudar. Então, os espíritos sérios se apegam aos que desejam instruir-se e os ajudam em seus esforços, deixando aos espíritos levianos a tarefa de divertirem os que só veem nas comunicações uma forma de distração passageira. Né? Isto aqui está no Livro dos Médiuns, no item 137. Allan Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas. Regularidade e continuidade. Para ter regularidade, ter continuidade, tem que ter comprometimento. Por isso que eu estou sempre falando do comprometimento. Então, Allan Kardec enfatiza que somente a regularidade e a continuidade das reuniões mediúnicas permitem apreciar a moralidade e o conhecimento intelectual dos espíritos comunicantes. E remata, isto aqui está no item 152 do Livro dos Médiuns, e remata com muita lógica, abre aspas. Ora, se é preciso experiência para julgar os homens, né, os encarnados que estão à nossa volta, de muito mais habilidade necessitamos para julgar os espíritos, né? Fecha aspas. E tem muita lógica. Precisa ter muito conhecimento, muita habilidade para se poder julgar aquela comunicação, seja ela psicofônica, seja ela psicográfica. E no nosso próximo estudo, nós veremos a influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. Até lá!